Senhoras e senhores, bom dia. Por gentileza, solicitamos a atenção de todos. Por favor, tomem os seus lugares. Aos portadores de aparelhos móveis ou celulares, pedimos a gentileza que durante o evento os mantenham desligados ou em módulo silencioso, por favor. Honrados e agradecidos por vossas presenças, damos início ao segundo dia de atividades do segundo seminário de altos estudos sobre administração pública. O evento é uma realização da Fundação Instituto Delmiro Gouveia para o Desenvolvimento e conta com o patrocínio da Transpetro, Banco do Nordeste do Brasil, Governo do Estado do Ceará e Prefeitura Municipal de Fortaleza, tendo a organização da Casa de Eventos. Em nome da organização do evento, informo que os certificados de participação serão entregues hoje, logo ao final da última palestra da tarde, na secretaria do evento. Neste momento, convido a compor a mesa para a presidência da 7ª sessão técnica com o tema Administração Pública, Modelos Administrativos, Princípio da Eficiência nos Serviços Públicos, o senhor vice-presidente do Conselho Regional de Administração do Ceará, Luiz Antônio Rabelo Cunha. A palestra será proferida pelo senhor vice-presidente do Conselho Federal de Administração, Marcos Lael de Oliveira Alexandre, no qual o convido ao palco. Passo a palavra ao senhor presidente da mesa. Bom dia a todos e a todas. Prazer estarmos inaugurando esse nosso segundo dia, o segundo seminário de altos estudos sobre administração pública. Agradecer a presença de todos e trazer uma temática que é de fundamental importância dentro de todas as temáticas tratadas nesse evento, de suma importância, não só para os operadores da administração pública, mas para todos nós que trabalhamos a administração de forma ampla. Eu queria, nessa oportunidade, registrar que o Conselho Federal de Administração e o Conselho Regional está atuante dentro de todos os movimentos hoje existentes no nosso país, uma vez que estivemos presentes no dia 19 no Conselho Federal de Administração para o Encontro Nacional dos Secretários Estaduais de Administração. Naquela oportunidade, nós discutimos com os senhores secretários as temáticas tratadas com relação à administração pública. No mesmo dia, à tarde, participamos do lançamento da Frente Parlamentar Mista para o Fortalecimento da Gestão Pública, uma iniciativa do deputado federal Luiz Pittman, e que contou com uma das maiores adesões já vistas naquela casa. Então, estamos todos, de uma certa forma, iniciativa privada, poder público, operadores da administração empenhados nesse movimento de fortalecimento da gestão pública brasileira. Eu tenho o prazer de ter aqui comigo o Marcos Lael de Oliveira Alexandre. O Marcos Lael é administrador, graduado e mestrado em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é vice-presidente do Conselho Federal de Administração e consultor de empresas e professor universitário de cursos de graduação e de pós-graduação em administração. Coordena o MBA em Gestão de Negócios da Universidade Potiguar, em Natal, e atualmente é secretário adjunto da Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Nós vamos tratar e ouvir de forma
muito atenta à temática que nos foi colocada para inaugurar o dia de hoje. Administração pública, modelos administrativos, princípio da eficiência dos serviços públicos. Então, com vocês, Marcos Lael, a quem eu saúdo com uma salva de palmas. Obrigado. Bom dia a todos. É uma satisfação para o Conselho Federal de Administração se fazer presente neste evento. Eu trago inicialmente a palavra do presidente Sebastião Luiz de Mello, nosso conselheiro federal presidente, que por motivos de força maior não pôde comparecer aqui como era seu desejo, mas nos encarregou dessa honra de conversar com vocês sobre administração pública, sobre modelos administrativos e levantar alguns questionamentos, né, da nossa experiência, da nossa vivência como profissão, como conselho e também experiência do cunho pessoal, no sentido de aprendermos em conjunto algo sobre essa temática que é tão desafiante para nós, os administradores. Inicialmente, eu gostaria de felicitar pela realização do evento. É muito importante que eventos desta natureza repercutam, a partir daqui do Ceará, por todo o Brasil. A administração deve ser estudada, discutida e encarada como no plano realmente de altos estudos. Eu felicito muito a Fundação Delmiro Gouveia pela iniciativa. Aqui, parabenizar o empreendedorismo do Dr. Sabino, que lidera e coordena esse trabalho. Fiquei pessoalmente muito feliz em estar com o ministro Biratã Aguiar, que é uma inspiração para nós e também fala sobre esse evento. Eu pude ouvir atentamente alguns vídeos dele divulgando o evento aqui, que hora se realiza. Então, fico muito feliz com isso. Espero que essa realização, como disse, repercuta em outros lugares do Brasil. Quero também dizer da minha satisfação de ter à mesa o nosso vice-presidente do Conselho Regional de Administração do Ceará, Luiz. Prazer, Luiz, estar com você. Quero registrar também a presença do conselheiro federal Rogério Cristino, que está aqui na primeira fila. Ele é nosso conselheiro federal representando os administradores do Ceará naquele fórum e tem contribuído muito positivamente com as discussões, com a normatização da profissão naquele conselho. Cristino, é uma alegria vê-los. A Merhoff também, que foi presidente, a nossa equipe do conselho, superintendente, e é uma alegria ter vocês todos aqui. Eu tenho até uns 40 minutos, uma hora, por aí. Bom, algumas pessoas disseram, no auditório está meio assim, pouca gente. Eu disse, olha, Jesus com 12 pessoas fez tudo aquilo, né? Eu penso que deve ter mais do que 12, e assim poderemos fazer muito pela administração pública, né? E é com essa alegria, com essa disposição que eu quero estar com vocês aqui compartilhando um pouco disso. Na verdade, eu queria só atualizar um pouco, Luiz, o currículo. Eu trabalhei como secretário adjunto do governo do Estado até 2010 e do ano passado até este ano eu fui indicado pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte e pela Justiça para atuar como administrador judicial numa empresa pública que estava sem rumo, sem direção. Eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre isso. Ontem eu ouvi o ministro falando do seu vídeo, ele destacava o evento e dizia, vai participar do evento pensadores da área pública, vai participar doutrinadores e também é necessário um aspecto prático. Ele dizia isso, está no vídeo do ministro Biratã Aguiar na internet. E eu gostei muito quando ele disse isso, porque eu me encaixei logo no prático. Então, vocês que têm o privilégio de estar no evento desde ontem e estarão no dia de hoje, ouvirão doutrinadores, pesquisadores e tal, e eu quero contribuir, em nome do Conselho Federal de Administração, com uma reflexão, alguns questionamentos do ponto de vista prático, pragmático, como é o perfil de nossa profissão.
É o nosso tema, então, administração pública, modelos administrativos e princípios de eficiência nos serviços públicos. O primeiro questionamento que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte: a gestão pública ou a administração pública deve ser encarada como uma prioridade de governo. E isso é muito importante. Se eu terminasse minha palestra neste momento, esses 1 minuto, 2 minutos, eu já sairia satisfeito por ter dado o recado. Então, a nossa comunicação aqui com vocês é defender a administração pública ou gestão pública, como alguns preferem dizer, como uma prioridade de governo. Isso parece algo óbvio, mas deve ser encarado por nós como uma posição política dos administradores diante do que está se colocando aqui. Eu vou dizer a mesma coisa, permitam-me dizer, com outras palavras, e até no sentido meio provocativo, para enfatizar a importância da administração pública como uma política de governo. Eu gostaria de dizer que não devemos votar em candidato que defenda em sua plataforma como prioridade educação, saúde e segurança. Isso é algo que questiona. Por que a gente poderia pensar que isso é uma realidade? Em Natal tem surgido um pouco esse questionamento. Algumas pessoas já se posicionaram dizendo: não voto em candidato cuja plataforma é educação, saúde, segurança, saúde, educação, qualquer ordem, qualquer combinação desses fatores. Por que isso? Porque isso é óbvio. Isso é a obrigação do gestor. É mesmo que dizer o seguinte: o pai dizer, a minha prioridade é educar meu filho. É o piloto dizer, a minha prioridade é pilotar um avião ou um ônibus. É uma obrigação, é um desafio da gestão pública atuar na educação, na saúde e educação como prioridade. Mas nunca se falou a gestão como uma das prioridades. Porque apenas saúde, educação, segurança, às vezes uma outra política que chamam de finalista. À medida que nós desprezamos a gestão, nós não conseguimos sustentar a finalidade e resultado das políticas públicas. Vamos pensar o seguinte: a saúde é uma prioridade pública. Eu até entendo, eu fui gestor público durante 5 anos na Secretaria de Governo Estadual e aprendi lá, e a gente vê, todo mundo sabe, que a saúde tem a sua situação, digamos, de sustentação das políticas resolvida. A saúde tem orçamento carimbado exclusivo de todo o montante dos recursos orçamentários, uma parte, um X% é dirigida à saúde. Obrigatoriamente à saúde. Isso implica dizer que há estrutura, que há pessoas, que há equipamento e uma série de outros componentes que integram a infraestrutura para que a política pública aconteça. E qual é o impacto da política pública, por exemplo, da saúde perante a população? Eu quero referir de novo ao ministro Biratan Guiar, quando ele dizia no seu vídeo que este evento deve repercutir, ele usou a expressão, eu até anotei, deve responder aos reclames da sociedade. E aí eu quero colocar isso para nossos gestores públicos. O ideal é que nossos gabinetes não tivessem paredes, não tivesse antessala, não tivesse a proteção da secretária, para que nós pudéssemos, estou falando isso na verdade de forma metafórica, simbólica, para nós podermos sentir mais proximamente o que é que a sociedade quer de nós como gestores públicos. Eu fui lá, trabalhei 5 anos como gestor no gabinete, você tem direito a carro, motorista, secretária, toda uma proteção, né, para chegar, e até a estrutura, né, e é até confortável um pouco pensar, e é necessário que haja um certo espaço de pensar, de analisar, de discutir, de decidir,
Mas o nosso papel, principalmente, é repercutir nas políticas públicas aquilo que a sociedade está demandando de nós. E não basta dizer que a prioridade é saúde, educação, segurança e outras, social, hídrico, meio ambiente, se a gestão pública ou os modelos de gestão não apararem todo esse processo. Quando a gente fala, por exemplo, sobre hospitais, qual é a repercussão que a sociedade tem trazido para nós a respeito de hospitais, a respeito de atendimento em postos de saúde, a respeito de saúde preventiva? Se nós fôssemos aqui classificar de 0 a 10 qual é a nota que a sociedade dá para esses serviços, provavelmente nós teríamos alguma surpresa de ter uma nota aí mediana ou até um pouco para baixo. Se pensava na educação, a mesma coisa. Há um questionamento enorme sobre as escolas públicas, embora haja infraestrutura, embora haja professores, embora haja equipamentos. Parece-me que os resultados da política pública para a população não chegam na medida que a população espera. Nós todos, brasileiros, pagamos impostos, pagamos muito. A imprensa noticia isso o tempo inteiro como um dos países que mais recolhe. E é importante nós pensarmos que o problema da gestão pública não é dinheiro. Isso a gente aprende também na prática do governo, no dia a dia. Dinheiro tem, e tem muito. Agora, como fazer a gestão da coisa pública? Esse é o desafio que pesa sobre nós administradores e os gestores públicos de um modo geral. A sociedade está nos colocando em condição de trabalho, colocando os recursos, os seus recursos, para atender os seus reclames. E quando nós conversamos entre as pessoas de saúde, o que é que nós fazemos? Nós pagamos os impostos e ainda contratamos um plano de saúde, ainda contratamos serviço particular para nos atender naquele padrão de qualidade que se espera. Quando nós falamos em educação, nós pagamos a escola particular, nós pagamos e fazemos investimento. Quando se fala em segurança, nós contratamos seguro, a cerca elétrica e tudo mais. Ou seja, existe toda uma estrutura pública montada, com recursos públicos, com servidores, concursados e tudo. Mas qual é o resultado que essa gestão tem dado para as pessoas? Eu penso que o gestor público deve ter como prioridade o que as pessoas esperam da sua decisão, da sua atuação. E na prática, gente, o que a nossa preocupação maior é com o que o assessor jurídico diz. Se o assessor jurídico disser pode, aí a gente vai e pode pôr. Se ele disser não pode, então há uma certa dependência, uma relação muito íntima. Eu estou dizendo isso como alguém que viveu dentro disso. Não é? Em dado momento eu estive num momento no Palácio e a governadora queria ver a execução de uma aquisição pública que é importante como meta de governo. E a pessoa com um determinado órgão de controle que opinava sobre as licitações foi contrário. E a governadora bateu na mesa e disse: quem é que governa aqui? Sou eu ou é o doutor fulano, que era a pessoa da área jurídica que dava um parecer? Nada contra a questão jurídica. Mas nós estamos demandando a eles de tal modo que o jurídico, além de nos ajudar, aos gestores, na legalidade e outros aspectos da decisão, também tomam decisão. Porque a gente sente na prática, como gestor público, a gente quando toma posse diz: você não pode fazer nada. É um negócio impressionante. Se é gestor público, é secretário adjunto da administração dos recursos humanos do governo do Estado, tem 69 mil, que é o nosso caso lá, 69 mil servidores, 103 mil somando com pensionistas e aposentados, mas não pode fazer nada que a lei não determine, que a discricionalidade acaba ficando muito pequena. E há essa relação muito íntima na área jurídica que é necessária, mas há de se questionar um pouco isso, essa dependência dos gestores públicos, fazendo recair sobre os colegas da área jurídica um peso muito maior do que nos amparar no sentido da legalidade. Então,
as políticas públicas, especialmente as finalísticas, demandam de nós uma visão de resultado de impacto que nós não estamos conseguindo, de modo geral. A literatura da área toda diz isso, dá a resposta. Nós temos analisado essa questão em fóruns como esse, promovido pelo Conselho Regional de Administração, agora com a Fundação de Abílio Gouveia, no sentido de gerar uma discussão, uma leitura sobre esse aspecto, e essa relação íntima e esse receio com o modelo de controle faz o gestor ter uma visão no processo, uma preocupação do processo e pouca ou quase nenhuma visão na questão de resultados. Na nossa experiência na Secretaria de Administração do Governo do Estado, nós vivemos um momento muito oportuno, como está vivendo agora a CEPLAG aqui no Ceará. O nosso secretário, o secretário com quem eu trabalhava diretamente, Dr. Paulo César Medeiros, foi eleito presidente do CONSAD, que é o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração. E na gestão do Dr. Paulo foi criado o Congresso CONSAD de Gestão Pública, que envolveu ministros, envolve até hoje, é um congresso grande, acabou de ser realizado agora no mês de maio. E por ele ser o líder daquele movimento durante 2 anos, eu tive a oportunidade de conviver com alguns secretários, com algumas pessoas de vários governos, inclusive com o pessoal de Minas Gerais e outras. E a discussão que a gente via a preocupação daqueles gestores era como elevar os olhos dos gestores do rito de processo para os resultados, que é o que interessa à população. Esse é o nosso desafio. O que é que a população pede de nós e como nós podemos transformar isso em resultados efetivos para as políticas públicas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Diz a palavra de Deus e nos desafia. As pessoas estão falando e os administradores têm um princípio, um procedimento que é indispensável para a boa técnica da administração. O administrador, antes de tomar uma decisão ou durante o processo de tomada de decisão e do seu trabalho, ele faz algo que chama de análise de cenário. Ou seja, o que é que está acontecendo dentro do meu órgão, das pessoas, da infraestrutura, dos recursos, que pode ser forte, um ponto forte ou um ponto fraco para o nosso trabalho. O que é que está acontecendo do lado de fora da repartição pública, em termos econômicos, sociais, políticos, legais, tecnológicos e por diante, que pode ser para nós uma oportunidade ou uma ameaça. Esse é um padrão, por assim dizer, de um gestor, digamos, estratégico na área pública. Pensando nisso, eu gostaria de trazer aqui uma preocupação que é minha, de algumas pessoas que pensam um pouco a gestão pública. Quando eu digo pensam, na nossa gestão lá, nós resolvemos investir muito em discussão como essa. A Secretaria teve como meta publicar um livro por ano sobre gestão pública, publicamos 5, não que era bem assim, atípico para a Secretaria como administração, mas uma preocupação é a seguinte: o que aconteceu na Líbia? O que aconteceu no Egito? O que aconteceu no Iêmen? O que está acontecendo na Síria? O nosso secretário dizia o seguinte: se nós, gestores públicos, não respondermos aos reclames da sociedade, como disse aqui o ministro, né, nesses termos, ou se a gestão pública não gerar resultados para a população, dizia o Dr. Paulo César, e eu vou para dizer, devidas aspas, homenageando a ele, também dizia: vai chegar uma hora que a população cerca o nosso centro administrativo e toca fogo todo mundo dentro. Ele dizia isso naturalmente, no sentido metafórico e de provocação, para que nós tenhamos esse olhar. Mas isso é a realidade. Quem é que imaginava que um gestor
público do porte do Gaddafi, por exemplo, 40 e tantos anos liderando aquele país, morresse dentro de um cano de esgoto. E aconteceu, Egito e tudo mais, que a imprensa já noticiou. O administrador tem essa preocupação. O que aconteceu lá que pode repercutir aqui de maneira positiva ou negativa? As pessoas dizem, não, isso não acontece e tal. O administrador tem essa sensibilidade. E eu quero compartilhar com vocês aqui algo que eu vivi na pele também. Eu fui, logo que terminei o curso universitário de administração, até no final do curso eu fui contratado pelo Banco do Estado do Rio Grande do Norte. E fiz uma carreira no banco de 16 anos. Técnico de recursos humanos, gerente e chefe de assessoria técnica, portanto, muito próximo da diretoria, assessoria técnica, que fazia as metas de poupança, de depósito, indicadores e tal. O banco tinha 82 anos de existência. É um cidadão de 82 anos, né? De existência, maduro, experiente. O banco tinha 57 agências. O banco tinha mais de 2.000 funcionários. O negócio do banco era dinheiro. Ou seja, 54% do meio circulante, é assim que o Banco Central se refere ao dinheiro, ou seja, 54% do dinheiro que girava na área pública do Estado era depositado nesse banco. Se alguém dissesse para nós lá, esse banco vai se acabar, ninguém acreditaria. Um negócio de 80 anos, tem mais de 50% do dinheiro, 50 e tantas agências, isso não acaba nunca, e ainda mais público. O Estado tem 98% das ações do banco. Ninguém acreditava se alguém dissesse que aquilo um dia pudesse se acabar. E hoje, senhoras e senhores, é pó. Hoje não existe. Eu estava na minha casa, né, casado, uma filha, apartamento, 2 carros, tudo, né, como manda um figurino na nossa aspiração como jovem. No dia 20 de setembro de 1990, acordei de manhã, liguei a televisão no jornal enquanto tomava café e tive a notícia: o banco foi liquidado. Eu não sei se quantos de vocês viveram algo parecido, mas o chão desaparece. E agora? Eu estou nesse apartamento, filho, casa, é a minha carreira. Como é que não desaparece? Hoje a pó desapareceu. Eu fazia o mestrado na época e resolvi fazer a pesquisa do mestrado analisando o banco do ponto de vista da gestão estratégica e não do ponto de vista econômico, contábil, como todo mundo fazia. O banco quebrou por isso, por aquilo. E perguntei a 15, eram 15 os coordenadores, os chefes de departamento, que eram os técnicos que de fato tocavam o banco. Eu perguntei a eles, qual é a missão do banco na sua opinião? Eram 15 pessoas da área comercial, área técnica, agricultura, área de poupança, e diversas áreas que o banco, gestão de agências e tal. Nós perguntamos na pesquisa 15 opiniões sobre o que era o banco, foram 15 opiniões diferentes. Eu dei aula sobre isso, coloquei um carro desenhado numa cadeira, naquele cavalete, né? E simbolizei cada opinião com uma seta diferente. Você imagina que 15 pessoas empurrarem um veículo, cada uma numa direção diferente. Então, onde é que vai esse carro? Você trabalha o dia todo, o símbolo é esse. Trabalha o dia todo, leva trabalho para casa, leva no fim de semana, se preocupa, interfere no dia a dia e não vê resultado. Isso aconteceu na prática, o banco virou pó, acabou. Se nós pelo menos tivéssemos uma direção, uma missão, um objetivo, uma visão, uma noção de resultado, aquelas 15 setas que lutavam um contra as outras poderiam ser dirigidas na mesma direção. E a administração tem sobre isso um fenômeno incrível que é chamado de sinergia. Sinergia para nós o resultado final é maior do que a soma das partes. Isso é o efeito de sinergia. O banco desapareceu, hoje é pó.
E eu não quero nem falar dos dramas humanos de meus colegas com quem eu compartilhei, porque triste. Em março do ano passado, o Ministério Público, outra experiência que eu quero compartilhar com vocês, me convocou para uma seleção com alguns outros profissionais. Eu fui escolhido para ser administrador judicial ou interventor de uma organização pública. Uma organização de 32 anos, foi criada na Casa do Governador, em 1979, tinha a fachada de ONG, mas na prática era uma terceirizada, digamos assim, era uma Secretaria de Ação Social. Esse órgão tinha 1.800 funcionários, para ser preciso, 1.843 funcionários, recebia 20 milhões por ano do governo em convênios para atuar na área de criança, adolescentes, formação de mão de obra e idosos. O atual governo do Estado, que tomou posse em janeiro do ano passado, disse: isso é um convênio. O convênio é um ato de vontade entre as partes. Como o governo não tinha mais vontade de fazer esse convênio, não fez. A relação daquele órgão era tão umbilical com o governo que a cor do órgão era da cor do governo. Quando inaugurava uma creche, a placa era governador, secretário, presidente daquela organização. Era um ato público. Os diretores, coordenadores e subcoordenadores do órgão eram nomeados pelo governo. E a atual governadora disse: eu não tenho um ato de vontade, dentro da administrativa me ampara, eu não quero. Então aquele que tinha 1.800 pessoas, 30 e poucos anos, e 20 milhões de anos, caiu de 20 milhões em 2010 para 0 em 2011, 0 centavos. O órgão ficou à deriva. Não sei se vocês já viveram essa situação, mas não sei se eu estou sendo penalizado por Deus, mas depois de ter vivido o Banco do Estado, e ainda me surgiu esse desafio de administrar como administrador judicial esse negócio. O órgão ficou o mês de janeiro, fevereiro e março de 2011 sem diretor, sem coordenador, sem subcoordenador, sem ninguém. 1.800 pessoas batendo umas nas outras, como a gente diz popularmente, um negócio que trabalhava em 24 municípios, sem salário, sem direção, sem nada. Eu não sei assim, talvez eu não consiga traduzir o que significa isso para o gestor público. E aí eu tive o encargo, o munus público, né, de administrador judicial, desse órgão que estou até hoje, de assumir essa situação. E aí procuramos ter contato com o governo, e o governo dizia: se for empresa X, que é essa que estamos lá, esqueça. Eu tive que então tomar medida, que o administrador tem que ser racional, de demitir 1.800 pessoas, andar com proteção policial, que achavam que era minha pessoa, e tem todo um drama, né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Não é esse romance, não interessa, não estou aqui, não vim aqui fazer isso. Eu estou querendo dizer, se não houver uma gestão pública, na boa técnica da administração, que sustente uma organização, ela vai à ruína, seja banco, seja uma terceirizada de governo, seja o que for. Por isso que nós defendemos como administradores que a gestão pública deve ser uma prioridade de governo, assim como é saúde, educação e segurança, por exemplo. Nós não ouvimos no discurso dos políticos candidatos, nossos irmãos que se candidatam, a gestão pública como a prioridade. É saúde, educação, segurança, que já é uma obrigação, tem dinheiro carimbado, tem estrutura para isso. O governo federal sequer tem hoje ministro, o Ministério da Administração. Vários governos estaduais não têm. A Secretaria de Administração, do Planejamento, com gestão aí, o orçamento ganha importância enorme em relação a que é natural, né? E esse é um questionamento, poucos estados têm. Há estados do Brasil que não tem nenhuma coisa nenhuma, né? Então, o que o Conselho Federal, que representa os administradores do Brasil, defende é que a gestão pública
seja encarada, seja defendida, seja entendida pela sociedade como uma prioridade de governo. Esse é o nosso recado. Então, essas duas situações que eu coloquei para vocês, que vivi na pele, que vivo na pele hoje, são situações reais. Eu sou de Natal, do estado vizinho aqui, então de Mossoró para frente, qualquer pessoa pode ter essa avaliação, ter esse conhecimento. E em particular, falando do meu estado, eu tenho uma preocupação com que contribuição nós podemos oferecer àquela sociedade do ponto de vista da administração e da gestão pública. A nossa governadora, sem nenhuma crítica, mas apenas registrando um dado de pesquisa, não é? Apenas isso, ela está com 1 ano e meio de governo, com 67% de reprovação pela sociedade em relação ao seu governo. A prefeita da cidade do Natal, segundo os dados de pesquisa, tem uma reprovação de 92% da população. E eu até fico feliz no Brasil, porque é só em Natal que acontece isso. Não só no nosso estado e em nenhum outro lugar, né? Mas isso preocupa os administradores e gestores. Como é que eu trabalho numa coisa, tenho uma carreira no poder público, que a população está dizendo mais de 60% que eu reprovo. A população da cidade diz mais de 90%, eu reprovo. Quando o secretário dizia, vai chegar a hora que eles cercam o centro administrativo e tocam fogo com todo mundo dentro, parece que se aproxima mesmo disso. Então, gente, a gestão pública eu entendo que é uma solução. E o administrador, falando sobre isso, o administrador tem um princípio, ou uma máxima, e diz o seguinte, eu peço a atenção de vocês para uma frase bem lapidar. Problema só existe quando existe solução. Se alguma coisa não tem solução, não é problema. É um fenômeno qualquer. Se há problema na gestão da educação, há solução. Se há problema na saúde, há solução. Se há problema na gestão, há solução. É assim que nós, administradores, encaramos os fenômenos organizacionais. Ou seja, só há problema se houver uma solução, ou se houver solução. E aí, eu quero então caminhar para o final, dizendo que nesse caso de falta de resposta, de resultados para a população, para a sociedade, que é quem demanda sobre nós defendemos que a solução da política pública finalista de resultado passa obrigatoriamente pela gestão. É claro que eu estou colocando aqui o ponto de vista dos administradores. Se nós ouvirmos os doutrinadores, os colegas do direito, de outras áreas, talvez tenham um outro ponto de vista sobre o mesmo problema. Mas como administradores, nós defendemos que a gestão que interessa para a população, para a sociedade, que gera resultados, passa obrigatoriamente pela gestão. E qual o tipo de gestão? Ou qual a gestão? Há pouco conversávamos isso, eu estava tendo uma aula com o ministro Biratã Guiar, na sala aqui interna, sobre isso, sobre sua própria experiência rica, experiência no Tribunal de Contas, sobre isso. Qual a gestão que pode ser utilizada hoje que gera os resultados para o que a população espera? E repito aqui o que eu vivi na experiência pública e todos nós vivemos. Nós temos um cuidado enorme e até uma preocupação, exagerando um pouco, até um medo em fazer o processo de maneira correta. A peça inicial, a justificativa, o empenho, o parecer jurídico, o controle interno e tal, o edital. Nós temos uma preocupação porque o gestor público que está na cadeira decidindo tem atrás dele, simbolicamente falando, 3 controlando. E eles diziam lá, o pessoal do executivo, nós temos 3 atrás de nós e cada um ganha muito mais do que a gente. Né? O secretário dizia, é fácil ser secretário, difícil é ser ex-secretário. No nosso caso lá, o Tribunal de Contas tem um tempo de 4 anos. Ou seja, os processos que eu pessoalmente trabalhei em 2010,
vão ser apreciados até 2014. Então, enquanto todo mundo espera pela Copa, eu espero que até 2014 o Tribunal de Contas não me chame. Que ele pode chamar e dizer, lá em agosto de 2010, o senhor assinou esse processo aqui, o senhor pode ser responsabilizado. O que é que significa isso? E esse é um dado real, não é? Da gestão pública. Então há esse receio dos órgãos de controle, que é necessário, como o ministro defendia há pouco, deve ser visto por nós como um parceiro e não como uma ameaça, não é, ministro? E essa sensação nos dá uma visão muito colada no processo, e quando a gente olha para o processo, não vê resultado. Então, qual é a gestão pública que nós defendemos? Uma gestão pública orientada para resultados. Se nós dissemos aqui, defendemos que a gestão pública deve ser uma prioridade do governo, e ela estaria na base do bom funcionamento das políticas finalistas para atender o que pede resultado à população, nós defendemos uma gestão pública orientada para resultados. E, senhoras e senhores, a gestão pública orientada para resultados, ela está hoje na fronteira do conhecimento da administração pública. Ou seja, está lá é o mais avançado, se pudesse dizer assim, no estudo da gestão pública. A gestão pública orientada para resultados traz o termo resultado. Qual é o resultado de uma política de saúde para a população? Qual é o resultado de uma política de educação para a formação das pessoas? Algumas palavras se destacam nessa gestão pública orientada para resultados. Além de resultados, tem produtividade. Quando nós conversávamos na secretaria, no dia a dia, com as pessoas sobre produtividade, o ministro nos deu uma lição importante há pouco sobre produtividade na agilização do processo. Produtividade é algo que é da área da gestão pública orientada para resultados. A meritocracia é um aspecto decisivo da gestão pública orientada para resultados. E aqui cabe algum questionamento: como é que se avalia o mérito, né? Qual é o modelo, mas a meritocracia está presente. A combinação equilibrada entre eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência no sentido de fazer o que tem que ser feito. Recebi um e-mail aqui que faltam 10 minutos. Eficácia no sentido de resultados e efetividade, o que a política pública gera para a sociedade. Valor público, há uma literatura muito densa e apropriada sobre valor público, que é o que a sociedade reconhece sobre a ótica da sociedade em relação às políticas públicas. Governança social, Estado e rede, são aspectos que a nova gestão, digamos assim, a nova gestão pública orientada para resultados traz em seu bojo, como característica: resultado, eficiência, eficácia, efetividade, meritocracia, essas coisas que eu acabei de colocar aqui. E aí, cabe, antes de terminar, indo para o final, uma pequena lembrança aqui dessa evolução da gestão pública na concepção do trabalho do gestor ou do administrador. Nós vivemos, segundo a literatura da área, nós vivemos 3 grandes momentos. O momento da gestão patrimonialista, depois o momento burocrático e agora o modelo gerencial, né? Todo mundo que lê sobre gestão pública, todo curso que a gente faz sobre gestão pública, alguém fala sobre isso, e certamente ontem muitos falaram, devem ter falado sobre isso, essa evolução de patrimonialista, burocrático e gerencial. Patrimonialista, como uma das características, a pouca distinção entre interesse privado e interesse público, mas teve lá seu momento. O burocrático no controle, e aí nós vivemos um pouco esse valor, né? E o próprio pensador Max Weber é mal interpretado pelo senso comum, achando que uma coisa que não funciona, que é emperrada, que é ágil,
se chama de burocracia, né? Burocracia no sentido que Weber coloca, tem outro significado. O professor Luiz Alex vai falar conosco aqui às 11 horas sobre esse assunto, especificamente na nossa programação. E agora o modelo de gestão pública orientada para resultados, que fala sobre valor público e sobre produtividade. E aí cabe algumas reflexões sobre isso. Em dado momento, aí no final dos anos 90, o mundo viveu uma crise gravíssima, impulsionada pela crise do petróleo. Os estados começaram a perder a sua capacidade de fazer gestão e entenderem que o conhecimento de gestão que tinham não era suficiente para resolver aquela crise. Isso acontece nas empresas o tempo inteiro, mas aconteceu no Estado. Quando eu falo Estado aqui, é Estado Nacional. E vocês sabem, vocês que leem, estudam sobre esse assunto, sabem que houve uma reunião chamada Consenso de Washington. Né? Todo mundo aqui sabe que houve o Consenso de Washington. A Margaret Thatcher foi uma das pessoas ícones daquele encontro. Grosso modo, e de maneira muito resumida, não temos mais tempo, o que é que o consenso dizia? Vamos adotar na gestão pública o que se adota na gestão privada. O mesmo modelo, porque se lá dá certo, pode dar certo aqui também. Aí isso veio repercutindo, privatização de empresas, e uma série de coisas que todos nós, gestores públicos aqui experientes, já vivemos. E esse é o modelo que está sendo colocado hoje. Aí cabe uma crítica nossa como gestores públicos. Será que vai haver, em breve tempo, distinção entre a administração pública e a administração privada? Se nós adotarmos na gestão pública o que dizem que dá certo na gestão privada, será que vai haver distinção sobre isso? A contabilidade já deu um passo importante. Isso está no Congresso Nacional, a legislação. A contabilidade brasileira, para que o Brasil esteja inserido no ambiente global, mudou o modelo contábil. Os contadores aqui podem falar muito melhor do que eu sobre isso. Não há mais distinção entre a contabilidade pública e privada. Essa é a meta. E há um modelo, digamos, mundial para se entender a contabilidade e compreender a contabilidade dos países e dos estados. Então, o modelo que nós vivemos hoje na área pública é importar da área privada aspectos como resultado, produtividade, planejamento estratégico, balance scorecard, meritocracia e tudo mais que dá certo lá para a administração privada. Na verdade, para nós administradores, está se buscando para a gestão pública destaque para princípios e modelos de administração. Mas quando nós falamos sobre isso, há um questionamento ideológico de que deve haver uma distinção. A área pública tem características que são próprias, diferentes da área privada. Nós defendemos no Brasil, como conceito de administração, que a formação do administrador tenha apenas duas ênfases, e nós tínhamos mais de 300 no tempo das habilidades. Hoje tem administração pública e privada, mas eu lamento dizer, o ministro compartilha conosco, poucos são os cursos no Brasil que colocam a área pública como ênfase. Poucos. E agora está havendo um movimento forte da Fundação Getúlio Vargas, que foi a primeira organização brasileira que começou a administração científica no Brasil, como curso, né? A Getúlio Vargas está defendendo agora uma separação. Vocês cuidam da administração. Tempo, vou encerrar. Me dê só um minutinho a mais. Eu gostei do tablet, né? Tem que usar pelo tablet, muito bom, muito melhor do que o papel. Assim. Mas, paciênciazinha, só para a gente finalizar sobre isso. A Fundação defende outro conjunto de diretrizes, uma outra legislação da educação para criar cursos exclusivamente privados, entendendo que o nosso que estão nas universidades está muito dirigido para a área privada. Esse é um questionamento de momento, ou como diz os corintianos, um questionamento da hora. Né? Nós estamos defendendo que as nossas diretrizes de formação
curricular dos administradores abrange tanto a administração pública quanto privada. A ênfase deve ser dada pela instituição. E aí eu concordo com o que o ministro nos disse ali na sala interna. As universidades públicas devem, estaduais, federais, municipais, o que for, devem ter como ênfase a formação das pessoas para a área pública, para as características típicas da área pública. Existe um negócio chamado Lei 8666, que evangélico sabe que 666 é o número da... né? Mas é uma lei. Cuidado com ela, 8666. Né? Qual é a distinção disso? Como é que você compra? Como é que faz a aquisição? Como é que controla? Né? Então, assim, tem uma série de legislação, uma série de características que são próprias da natureza pública, mas a teoria que hoje funciona na gestão pública é a gestão pública orientada para resultados. Esse modelo deu certo na Inglaterra, deu certo no sentido de respostas à sociedade, deu muito certo na Nova Zelândia, como a Fundação Jamil Gouveia é empreendedora, eu até recomendo que traga aqui alguém da Nova Zelândia, porque adotou esse modelo e foi um resultado ícone na gestão pública mundial, o modelo da Nova Zelândia e outros países. No Brasil, alguns estados, Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo, valorizam muito essa metodologia, estão usando os conhecimentos da gestão pública orientada para resultados como seu modelo de gestão. Em Minas Gerais, por exemplo, se coloca na literatura da área, o Dr. Alex vai talvez fazer alguma crítica daqui a pouco, ontem conversamos sobre isso, mas quando colocou meritocracia, colocou também, se tem, alguém pode ter mérito, na dialética alguém pode ter demérito, ou seja, alguém pode ser promovido e valorizado até financeiramente, 14º, 15º, pelo seu mérito, mas se não tiver desempenho pode ser demitido. A Minas Gerais, para fazer aquele modelo, o governador que iniciou aquele processo, recebeu 63 leis delegadas da Assembleia Legislativa, ou seja, você decide e a gente delega a você, governo, fazer a legislação. E até o governo atual ainda se trabalha com leis delegadas. Então, o tema da gestão pública é complexo, tem um arcabouço técnico, teórico, científico, histórico importante. Por essa complexidade, deve ser entendida como uma prioridade e deve se incorporar à cultura das organizações. Quando eu digo incorporar a cultura das organizações, ao conversarmos com qualquer servidor público, ouvirmos dele que ele sabe qual é o resultado do seu trabalho. Hoje ele sabe que se ele fizer certo, o processo é aprovado, se ele fizer errado, o sistema de controle pega. Falando sobre isso, sobre a ata 8666, quando nós assumimos o governo, o Procurador-Geral do Estado nos reuniu com os adjuntos, que era o meu caso lá da administração, porque o secretário titular ele tem uma demanda política muito grande, de articulação e tal. O adjunto é quem toca a casa. Ele nos reuniu no hotel em Natal para explicar sobre o modelo de controle, sobre o 66, e disse, olha, a 8666 é a única lei que pode colocar vocês na cadeia. Cuidado e tal, e a gente entrando no governo e tal. Ele disse o seguinte, se vocês fizerem tudo certinho, do jeito que a lei manda, ainda erram. E se você chegando no governo, receber uma notícia dessa do Procurador-Geral, da Procuradoria do Estado, né? Então, assim, é um desafio para nós como gestores, mas temos que dar uma resposta, né? E aí, gente, eu quero só concluir, não vai dar tempo mais falar sobre isso, mas lembrar que a eficiência é um princípio constitucional. A gente lembra muito da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade. Devemos nos lembrar que a eficiência é um princípio constitucional. Pode chegar um momento de que alguém douto na área jurídica possa questionar nós como gestores, dizer, olha, nós pagamos impostos, você tem orçamento, tem infraestrutura,
tem equipamento, tem pessoas concursadas, mas não têm sido eficientes. Se é um princípio constitucional, deve ser encarado no mesmo respeito como os demais princípios que eu aqui coloquei como uma prioridade. Então, eu gostaria então de concluir essa conversa com vocês. A nossa ideia foi trazer algo mais do sentimento, mais da prática, do pragmático, para fazer uma teia, né, um mosaico muito legal desse evento com os doutrinadores e confrontar um pouco vocês, gestores, com o nosso dia a dia. E eu espero que a mensagem que o Conselho Federal de Administração traz aqui, com o apoio do Conselho Regional de Administração e parabenizando os organizadores desse seminário, que a nossa mensagem de vencerida a gestão pública como uma prioridade de governo venha a ser uma realidade muito em breve em nosso país, no estado do Ceará e também nos municípios desse estado. Muito obrigado pela atenção. Eu me coloco à disposição de vocês para qualquer debate. Obrigado, Rafael, pelas suas contribuições, pela sua mensagem, pelo que você traz como experiência de vida também para todos nós, enriquecendo esse nosso primeiro dia. Pelo adiantado da hora, nós vamos agora entrar no intervalo e o Marcos fica à disposição e eu passo agora a palavra a Malu, que é a nossa mestre de cerimônias. Neste momento, o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Biratã Aguiar, presidente do 2º Seminário de Altos Estudos sobre Administração Pública, gostaria de fazer o uso da palavra. Enquanto isso, o mesmo fará a entrega dos certificados de participação ao presidente da mesa, o senhor vice-presidente do Conselho Regional de Administração do Ceará, Luiz Antônio Rabelo Cunha, como também o palestrante, o senhor vice-presidente do Conselho Federal de Administração, Marcos Lael de Oliveira Alexandre. Com a palavra, o ministro. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Marcos Lael e a presença do Conselho Federal de Administração nesse evento tem um significado muito especial. É chegada a hora de repensar a administração pública brasileira. E ao repensar, eu queria colocar mais uma reflexão para que cada um fosse para casa conduzindo na cabeça e no coração e buscando a resposta a seguinte colocação. Você imagine que esse teto chama-se Estado brasileiro. Abaixo desse teto nós temos a administração pública e a administração privada. A administração privada nunca interessou-se conhecer a administração pública. Os problemas nas licitações é porque diz, olha, nós não conhecemos essa tal de 8666. Nós não conhecemos de contratos, de convênios. Se verdade ou mentira, eu não sei. Mas o que é certo é que há um desconhecimento. Se fizer uma pesquisa entre os executivos da iniciativa privada, os dados talvez sejam assustadores. Por sua vez, nós, servidores públicos, conhecemos a mecânica, o funcionamento, o foco da administração privada? Não. Olha que coisa engraçada. Internamente, nós que participamos com muita honra de um órgão de controle, o Tribunal de Contas da União, um quadro todo ele concursado, pessoal de excelente nível. Quando instrui o processo, instrui na forma da lei. E a lei é regra geral para todos. Será que aquele município lá do mais longínquo e afastada região do norte, do nordeste ou de qualquer região tem a mesma estrutura, ganhou a mesma estrutura da organização de uma estatal do porte da Petrobras? A lei, ela tem, além da exegese, o aspecto literal, a letra fria da lei que é examinada.
Será que ela tem alguma visão teleológica, finalística? Isso é buscado. Então essa relação me leva para concluir a seguinte reflexão maior. Será que não chegou a hora de nós colocarmos numa sala como essa executivos da iniciativa privada, executivos da administração pública, órgãos que atuam no controle, e só saem daqui da sala depois que nós encontrarmos um caminho de limpar o Brasil? Não basta só a ficha limpa, basta a consciência limpa para melhorar o país.